Minha saudação a você que acompanha sempre meus endereços no YouTube, no Facebook, no blog, no Instagram. Quero enviar a você minha saudação especial, ok? Meu endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Dê o seu like, compartilhe, inscreva-se para nós aumentarmos o universo de amigos. Eu gosto de você, meu amigo, minha amiga. Bem, vamos lá, a edição do Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira, sextou, né? Para os gandaieiros, aqueles que gostam do happy hour, caem na farra, no lazer, na sexta-feira. Principalmente quem não trabalha aos sábados, como por exemplo, servidor público, industriais, aliás, industriários, né? Industriais também. Muitos deles, não são todos, lógico. Aqueles que não trabalham aos sábados, normalmente, né, partem para o lazer já na sexta-feira, no período do início da noite. Então, sexta-feira, 27 de outubro de 2023, o Web Jornal do Paulo Maciel. Para você são notícias resumidas e atualizadas que eu preparo com muito carinho para todos que me acompanham. E quero dizer que meu canal não é monetizado. Eu prefiro que seja assim, sem monetização, para não interromper as notícias. Olha a fase da Lua, que começou no dia 22, é quarto crescente, estão se passando 300 dias do ano, faltam 65 dias para terminar 2023. Estamos na 29ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns santos de devoção em destaque: Frumêncio, Odrano e São Vicente d'Ávila. É Dia Mundial de Oração pela Paz, Dia Mundial da Terapia Ocupacional, Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, Dia Nacional de Mobilização para a Saúde da População Negra, Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, Dia do Engenheiro Agrícola. São algumas comemorações deste dia. Agora vamos a missas na igreja principal de Colatina, a catedral, que fica no centro da cidade. Atenção, nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, ao meio-dia, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, na catedral, presidida pelo padre José Valdeci Romão. Ele é pároco e cura da catedral. Às 19 horas, uma nova celebração, desta feita presidida pelo padre David José Langa Lopes. No mesmo horário, 19 horas, tem celebração eucarística presidida pelo padre Hernandes Samuel Pantin, na comunidade católica São Bento, no bairro Residencial Nobre, ok? Deixa eu falar do sábado também. Sábado, dia 28, 19 horas, tem missa com o padre Valdeci na catedral. Mesmo horário, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na igreja da comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Vou falar também agora o funcionamento da secretaria paroquial da catedral. Fica na entrada da igreja, ok? Funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas e de terça a sexta-feira das 8 às 11 e das 13 às 18. No sábado das 8 às 12 horas. Os telefones são 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora a paróquia Santa Clara, que também situa-se na zona urbana colatinense. Facebook, endereço eletrônico. No Facebook é Para Clara, ok? Telefones 99934-5155 e 3722-6249. Tem também informação sobre o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à mesma paróquia dos franciscanos, né? Paróquia Santa Clara. Vamos lá, missa de segunda-feira, sábado, às 7 horas, no mosteiro, e às 8 horas no domingo.
né? Pela manhã, então, bem cedinho, você pode assistir a missa no Mosteiro das Irmãs Clarissas, que situa-se no bairro São Judas Tadeu. Telefone para falar diretamente com as freiras, 37210864. Agora, Paróquia Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, no bairro mais importante economicamente, o bairro São Silvano. Lá fica a matriz. O endereço eletrônico no Facebook é picmaria.com.br. Pique é Paróquia Imaculado Coração, tá bom? Tem o telefone 99507 2251. Quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória. É o meu segundo município depois de Colatina, porque eu tenho parentes em Vila Velha e também já morei 2 vezes em Vila Velha. Tenho uma afetividade muito grande pelo município. Quero dizer que no Santuário Divino Espírito Santo, na zona central de Vila Velha, tem missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas. Aos sábados, o horário é das 17 horas. No domingo tem 5 missas, hein? 7, 9, 11, 17 e 19 horas. O WhatsApp do santuário, 0 operadora 27 9 9985 3558. Tem aqui o telefone fixo, 3329 1266. Deixa eu falar para você que está desocupado, quer trabalhar? Olha, a agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Fica lá, né? Esse quadro fica lá exposto diariamente, impresso, com as vagas. São vagas variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Interessados podem comparecer. Fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro colatinense. O telefone é 3721 7102. DDD de Colatina é 27. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. Cotação do dia 25 de outubro de 2023. A saca de 60 quilos é o produto em grão, no atacado. O Arábica Bebida Dura, R$ 806. Arábica Bebida Rio, 711. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 625. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,16%, cotado a mais de R$ 5. A Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, teve baixa no dia 25 de outubro, baixa de 0,82% a 112.829 pontos. Quero falar para você agora algumas frases e informações importantes que circulam na internet. Preste atenção. Ódio, divisão e guerra é o que ensinam professores alinhados à escola de Frankfurt e ao marxismo-socialismo. Então, muito cuidado com esse ensino de professores alinhados com a escola de Frankfurt, com o marxismo-socialismo. É muito ódio, divisão e guerra, né? Luta de classes. Isso aí acaba com a mente das pessoas. Tem gente que fica doente pro resto da vida. Previsão meteorológica não é precisão meteorológica. É uma frase interessante que está na internet. Outra frase. Supremo tem ativismo político e Congresso tem passivismo político. Bar, meu doce bar. É uma frase de camiseta que eu vi com uma mulher, em oposição ao antigo lar, meu doce lar. Muito mais familiar, né? A igreja aceita todos, mas não tudo. Já ouviu essa frase também? Isso quer dizer que a igreja aceita o pecador, mas não o pecado. Tanto é que a igreja católica tem o sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão auricular como sacerdote. Tem o pecado? Vai lá e confessa, né? Eu gosto muito de me confessar no Convento da Penha, em Vila Velha, com algum frei que está lá à disposição. Sempre quando eu vou à missa, eu procuro algum frei para me confessar. Reflita essa aqui, ó.
Nos Estados Unidos não tem CLT, essa famigerada consolidação das leis do trabalho, não tem justiça trabalhista, não tem férias e cada um se acerta com o empregador, com o patrão. Mesmo assim, todo mundo quer ir trabalhar neste país da América do Norte, né? Vai pra lá trabalhar, às vezes pega um turno, 2 turnos, 3 turnos, qualquer tipo de serviço e nem não reclama, né? Aqui no Brasil é totalmente diferente. Senhor, olha uma frase interessante de Santo Agostinho, que é doutor da igreja e é um santo muito importante. Senhor, se algum dos meus planos não for da vossa vontade, destrua-o. É assim que todos nós deveríamos pensar, hein? Localização da cidade onde Jonas foi pregar. Jonas foi determinado por Deus para pregar numa cidade, ele não queria. Até que Deus conseguiu fazer com que ele fosse, mesmo contra a vontade. Então ele foi pregar em Nínive. E Nínive ficava onde hoje é o Iraque, lá no Oriente Médio. E salmo, hein? Você sabe o que é salmo? Salmos são o inário da igreja, com poesias e canções. Salmodiar é cantar o salmo. 3 orientações para a catequese de jovens. Primeiro, piedade, ou seja, muita oração. Passar a oração para o jovem, a necessidade da oração. Segundo, 3 orientações. Segunda, estudo e aprendizado, bem forte e interessante para o jovem. Terceira orientação, ação. É participação pela música, pregação, serviço, conforme o dom de cada aluno, cada jovem, tá bom? Essa ação aqui é importantíssima. Todos os dons são importantes, mas aqui na ação, né, todos os atos são importantes, mas na ação ele pode participar na música, na pregação, no serviço. Faça isso, você que é catequista. Não deixe de seguir essas orientações. Piedade, estudo, aprendizado e ação. Amigos e amigas, minha saudação especial a você que acessa meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. A garganta está problemática, né? Pois é, mas eu já tomei aqui um líquido. Não recomendo o líquido café, hein? Eu estou tomando café aqui, mas eu não recomendo. Bom é água, água pura, tá bom? Água pura para hidratar as pregas vocais, mas eu estou fazendo algo errado aqui. Mesmo assim, é um líquido, né? Eu tive que fazer urgentemente aqui. Bem, então vamos lá, vamos às informações. Um abraço a você que me acompanha no @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Aí você vai no YouTube, no blog, no Facebook, no Instagram. É fácil, né? Vai lá no campo de busca do Google e coloca Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Aí você se inscreve, dá um like, compartilha para a gente aumentar a nossa rede de amizade. Olha, reciclagem em escola, hein? Eu sou a favor da reciclagem já há muitos anos. Eu sou a favor dos 3 R's. Reduzir, reciclar e reaproveitar. Eu sempre fiz isso na minha vida. Pois é, inclusive você tem economia na sua vida se você fizer isso. Você pode até ter uma atividade extra, um nicho de mercado. Então vamos lá? Uma escola do município de Cachoeiro de Itapemirim ensina os alunos a reaproveitar o lixo e reciclar o papel. A técnica utilizada não é a técnica nova, né? É uma técnica que já existe e, logicamente, de vez em quando isso é divulgado novamente, mas é a técnica antiga. Eu, quando criança, já fazia isso. A técnica utilizada deixa o material usado
o papel usado, de molho. Depois ele é batido e em seguida acontece a reciclagem com a produção de outro tipo de papel reciclado. Eu já fiz isso quando criança, então não é novidade, mas a gente está divulgando porque às vezes fica esquecido o sistema de reciclagem. Os estudantes fazem também outros produtos artesanais de adorno com outros resíduos. Então, é um aprendizado bacana. Bom, né? Diversos resíduos você pode aproveitar, caixa de papelão, são jogadas fora. Inclusive, quero dizer que aqui em Colatina estão jogando fora sapatos femininos, gente. Sapatos femininos bons, bonitos. Mas eu vejo que mulheres descartam. E as outras não aproveitam, não. Mesmo as de menor poder aquisitivo passam e nem ligam. Uma cultura perdulária mesmo. Essa que nós vivemos nos tempos atuais. Golpe sobre programa federal que nem foi lançado ainda. Olha, um golpe acontece na aquisição de passagens aéreas por preços mais módicos. Os criminosos estão pedindo cadastro das vítimas desde o mês de setembro de 2023. As pessoas acabam direcionadas a uma página onde são lesadas. O golpe cibernético acontece após o governo federal anunciar que lançaria um programa de voos aéreos que ainda nem foi efetivado. Só foi anunciado, aí a imprensa faz aquela divulgação em massa, essa grande imprensa aí, uma imprensa velhaca que fica divulgando qualquer coisa do governo, nem foi lançado ainda. Olha aí, já acontece um golpe. Medidas de contenção municipais. Os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Viváqua estão tendo que reduzir despesas. Os gastos públicos estão além do esperado, hein? Houve diminuição de repasses de impostos e os gestores estão até contendo o consumo de energia elétrica. Gente, eu vejo aí muitas prefeituras gastando veículos para tudo quanto é lado, até em dia de domingo. Tem que ver se isso é legal, tem que fiscalizar, hein? Senhores vereadores, vocês são fiscalizadores dos municípios. Futebol, Clube Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Olha, o Atlético Mineiro jogando fora de casa derrotou o Red Bull Bragantino por 2-1. Hulk e Igor Gomes marcaram para os mineiros e Thalisson de Almeida para os paulistas. Foi em 25 de outubro pela 29ª rodada do Brasileirão Série A no estádio Nabi Abichedi em Bragança Paulista. Olha, gente, em Bragança Paulista, na casa do Bragantino, que é o vice-líder do campeonato, né? Puxa vida, o Bragantino que vinha tão bem, hein? Perder em casa assim não é fácil, hein? Isso deixa a torcida atazanada. O jogo começou às 19 horas. Olha essa notícia aqui também do futebol. O Fluminense de virada vence o Goiás. O Fluminense venceu o Goiás por 5-3 de virada. Tava perdendo, de repente, conseguiu modificar o placar a seu favor. E olha a notícia triste para os rubro-negros. Eu sou rubro-negro. Meu primeiro time é o Flamengo, o segundo time é o Palmeiras. Então o primeiro time meu perdeu. O segundo time ganhou. Pois o Grêmio venceu o Flamengo por 3-2. Ô, meus queridos atletas do Flamengo, o que está acontecendo? O Grêmio venceu por 3-2. Mas meu segundo time, o Palmeiras, goleou o São Paulo por 5-0. Olha só, Palmeiras também estava passando aí por algumas derrotas. De repente, olha aí, Palmeiras goleou seu grande rival, São Paulo, 5-0. E o Corinthians venceu o Cuiabá por 1-0. São jogos da 29ª rodada, hein?
O Atlético Paranaense triunfou por 3-2 sobre o América Mineiro. Já o Cruzeiro venceu o Bahia no Mineirão de goleada, 3-0. Jogos aí do meio de semana, bom, né? Os últimos jogos do meio de semana. Daqui a pouco tem também os jogos deste fim de semana e também do início da semana. 130 bairros sem água neste fim de semana no Espírito Santo. Atenção, moradores, hein? Economizem água. Coloque os baldes de água extra se a caixa, o reservatório não couber a quantidade necessária para o seu serviço doméstico, tá bom? Coloque balde extra, né? Pelo menos 130 bairros de 5 municípios do Espírito Santo ficarão sem o fornecimento de água potável pela Cesan neste sábado. Olha aí, atenção, você que está nesses municípios, eu vou falar o nome deles. Atenção, neste sábado, dia 28 de outubro de 2023, essa interrupção do fornecimento de água potável, água tratada, acontece por causa de serviços que estão agendados. Os trabalhos ocorrerão entre 6 horas e 23 horas, ou seja, o dia todo, praticamente o dia todo, né? Até quase meia-noite. Em Aracruz, Cariacica, Fundão, Serra e Vitória. Economize água aí, hein? Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços na internet. Você pode ir ao blog, ao Instagram, ao Facebook e YouTube. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos a nossa rede de amizade. Você é gente boa, você que está aí. Vamos lá, notas esparsas, traficantes detidos pela polícia. Olha, um dos traficantes mais procurados no estado do Espírito Santo, de 27 anos de idade, foi preso. A ação foi da Polícia Militar do Espírito Santo. Ele se preparava para atacar os rivais. Outros 3 criminosos comparsas, com armas, munições e drogas, também foram detidos na parte alta do bairro Itararé, em Vitória, capital do Espírito Santo. Eles iriam atacar os rivais do crime no bairro da Penha. Os policiais foram recebidos a tiros. Olha, gente, recebidos a tiros. Eles não têm mais controle, não. Tem medo da justiça, não tem medo de nada. Não, nesse ano de 2023, com essa gestão central federal que está aí, bandidagem, né, criou mais coragem para enfrentar a defesa pública. Olha, os policiais foram recebidos a tiros pelos marginais no Espírito Santo. A Polícia Civil encaminhou os 4 para o Centro de Triagem de Viana. No Morro do Macaco, outra área conflitante, houve recentemente 3 dias de confronto com pessoas feridas. Chuvas em municípios espírito-santenses. Olha, uma chuva forte atingiu alguns municípios capixabas em 25 de outubro de 2023. Vários transtornos foram registrados, como queda de árvores em Cachoeiro de Itapemirim. Uma rotatória ficou alagada no momento da chuva. Em Iconha, o volume de água foi intenso, formando rios na região de Inhaúma. Em Rio Novo do Sul, foram 44 milímetros de chuva, com córregos transbordando. Colatina, de onde eu falo aqui, também parecia que ia chover, mas só formou o tempo, porém a chuva não chegou. Eu fiquei até com medo, falei, se vier uma chuva forte, temos que ficar preparados. Agora vamos falar de notícia internacional. Guerra entre Israel e terroristas do Hamas continua, passando do 20º dia. As forças de defesa de Israel realizaram uma operação por terra, a fim de atingir locais utilizados pelo grupo terrorista palestino Hamas. Os confrontos bélicos já passaram do 20º dia,
com cerca de 7.000 mortos. Tudo começou após os extremistas árabes terem entrado no Estado israelense com matança, sequestros e destruição de imóveis em atos de grande atrocidade, gente, e lançamento de bombas. Pois é, esse pessoal extremista do grupo Hamas tem usado até drogas para atuar com muita violência. Até drogas os terroristas do Hamas têm usado, pelo amor de Deus. Moça assaltada na serra, 6 horas. Gente, o dia amanhecendo, já amanheceu, né? 6 horas o dia já amanheceu, tá claro. E a mulher foi assaltada, olha só, uma jovem de 18 anos. Foi assaltada quando caminhava por uma rua do bairro José de Anchieta, na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. Câmera local filmou tudo. O ladrão estava numa motocicleta fazendo abordagem inesperada quando exigiu o aparelho celular e até o crachá de entrada em sua empresa. Puxa vida, hein? Gente, isso... a moça agora vai enfrentar um problema, né? Porque uma empresa, para fazer um crachá, tem uma burocracia imensa. Então agora ela terá que enfrentar um novo processo burocrático para conseguir um novo acesso na firma onde trabalha. Porque sem o crachá você não entra, segurança não deixa entrar, né? Você tem que passar o crachá, e até você ir ao Recursos Humanos, ao RH, até você dizer que foi, né, furtada, roubada, e depois todo aquele processo de verificação, até que seja confeccionado um novo cartão. Meu Deus, isso aconteceu às 6 horas, gente. E um detalhe destacado pela vítima é que o seu irmão também foi assaltado no mesmo local um dia antes. Então o irmão foi no dia antes, assaltado, na Serra, no bairro José de Anchieta. Depois, a moça passa, também é vítima do bandido, né? Do ladrão. Minha saudação especial a você que me acompanha no YouTube. É o meu endereço mais visitado atualmente. Tem vezes que é o Facebook, tem vezes que é o YouTube, tem vezes que é o Instagram, tem vezes que é o blog. Mas atualmente eu estava observando lá, é o YouTube mais visitado. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Escreveu isso aí no Google, você chega lá. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ok? Dá um like, compartilhe, inscreva-se para a gente aumentar essa rede de amizade aqui. Eu gosto muito de você, meu amigo, minha amiga. Vou falar agora da novela Reis, destacando Salomão. Vamos ver aqui os livros bíblicos que ajudam a contar a história. Essa matéria está no jornal impresso Folha Universal, que é distribuído gratuitamente por todo o Brasil pela Igreja Universal. De vez em quando eu recebo nas ruas e quando tem alguma matéria importante eu passo para vocês. Por exemplo, sobre essa novela, os livros pesquisados são Reis, Cântico dos Cânticos ou Cantares, Provérbios e Eclesiásticos. A matéria da Cíntia Cardoso diz o seguinte: romântico, sábio e observador da própria vida. Essas são as 3 faces de Salomão, do rei Salomão, que os telespectadores estão conhecendo na novela Reis, na 9ª temporada, chamada de A Sucessão, que trata de Salomão. Como o próprio nome sugere, essa nova etapa marca a transição do trono de Israel, que passou de Davi, do rei Davi, para o seu filho Salomão. Ele, que é fruto de um relacionamento que começou errado entre Davi e Batseba, carrega uma série de conflitos que estão sendo explorados nesta fase.
Vamos ver o que diz a Cristiane Cardoso, que é autora da série, escreve muito bem e é muito sensata. Ela diz que a narrativa da 9ª temporada é justamente o quanto a insegurança de alguém o leva a tomar decisões erradas. E só é resolvida quando há um real encontro com Deus. Salomão vai errar muito antes que isso aconteça, como tem sido mostrado desde a 8ª temporada. Assim como as demais temporadas, a sucessão também é inspirada em passagens bíblicas. O livro de Reis, o primeiro livro, por exemplo, conta a história de Salomão desde a sua constituição como rei até a sua morte. Há um detalhe especial nesta etapa que fará toda a diferença. 3 livros bíblicos foram escritos por Salomão: Cântico dos Cânticos, ou Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cada um deles tem peculiaridades que dão pistas sobre a personalidade do rei, as situações que ele vivia dentro de casa, seu processo de amadurecimento. A Cristiane Cardoso diz que Cantares mostra o lado romântico e ingênuo de Salomão, o que nos leva a crer que foi seu primeiro livro. Afinal, Provérbios já não tem nenhum romance, mas lições sobre todas as áreas da vida, inclusive a amorosa. É no livro de Provérbios que vemos o quanto ele entendia de relacionamento e o que ele viu nas muitas mulheres que teve. Mas é no livro Eclesiastes que há um resumo de tudo que ele viveu, pois ele chega às conclusões difíceis a que provavelmente só chegou nesse momento de sua velhice, na idade mais madura. No entanto, apesar da grande quantidade de referências bíblicas, a palavra de Deus traz poucos detalhes da história de Salomão. E esse foi o maior desafio para a criação da novela, dessa fase da novela, diz Cristiane. Um exemplo é quando a Bíblia diz que ele aproveitou, aliás, ele se aparentou com o faraó. Ele se aproximou e se aparentou com o faraó quando se casou com uma egípcia. Não se fala mais nada a esse respeito, só que ele fez uma casa para ela, e quando vamos a Jerusalém, a tumba dela ainda está lá, como se ela tivesse sido realmente uma pessoa importante na vida dele, e o que dá a entender que ela foi a sua rainha. Mas no caso, se ela foi sua rainha, por que o seu herdeiro foi Rodolfo, filho da amonita Naamã? Além disso, Roboão tem 41 anos quando se torna rei, o que nos leva a calcular que ele tinha 1 ano de idade quando Salomão se tornou rei, ou seja, ele teve esse filho antes de se casar com a egípcia. Porque a mãe de Roboão não foi sua rainha, já que foi sua primeira mulher? São dúvidas, né? E por que não se fala nada dela, a não ser que foi a mãe do filho dele? E mais, por que os nomes de seus filhos não são citados, já que ele teve 1000 mulheres, exceto os nomes de Roboão e de suas filhas Tafate e Bazemate. São os nomes citados. Tantos questionamentos sem resposta obrigaram o autor a enxergar que estava nas entrelinhas, o que estava nas entrelinhas para fazer a sua obra, com liberdade poética. Então, nas entrelinhas das descrições bíblicas, ela encontrou facilidade para adotar um contexto mais amplo. E assim o público vai entender melhor. A Bíblia não fala de nenhuma de suas esposas, mas em seus provérbios ele cita, o Salomão cita, que entendia de como era a esposa rixosa, que provocava rixas, a virtuosa, a briguenta. E então a escritora Cristiane Cardoso usa isso para criar algumas esposas para ele. Então tem a liberdade poética. Às vezes, então, se você vê uma novela assim, nem tudo está na Bíblia. Tudo isso acaba levando a autora a criar, ousar, imaginar, dar mais detalhes para que preencha
a história televisiva. Muitas pessoas já estão se envolvendo com a história de Salomão, fazendo seus julgamentos e questionamentos quanto às suas atitudes e ficando até inconformadas com as escolhas do rei. Mas é preciso lembrar que essa não é uma história fantasiosa como as dos contos de fadas, mas é uma trama que retrata a história de pessoas que realmente existiram. Além disso, a série traz ensinamentos que podem e precisam ser aplicados hoje. O foco do telespectador deve ser aprender com os erros e acertos daquele que recebeu a sabedoria divina e errou ao se afastar de Deus. As pessoas julgam muito Salomão por ele ter se casado com 1000 mulheres e não se dão conta da razão que motivou tantos casamentos. Sua insegurança o levou a formar alianças com as nações vizinhas. Teve que formar alianças casando-se com filhas de reis, princesas. E por mais que ele tenha se tornado o homem mais sábio do mundo, isso não impediu de errar. Não impediu, não. Pessoas sábias também erram quando se afastam de Deus. Isso ocorre porque, longe do Criador, a sabedoria alimenta uma suposta autossuficiência e a crença de que não se precisa mais de ninguém, o que leva ao egoísmo e a uma série de sentimentos negativos. A sabedoria sem Deus é perigosa, porque dá a sensação de que a pessoa sabe tudo, mas ninguém sabe tudo, só Deus. E quando a pessoa pensa assim, ela não busca orientação divina, se acha conhecedora e experiente no assunto e assim para de confiar e depender do Senhor dos Exércitos, do Altíssimo, que foi quem deu a sabedoria a essa pessoa em primeiro lugar. Então, acompanhe, veja a novela, mas fique sabendo que nem tudo está na Bíblia. A própria autora, Cristiane Cardoso, diz aqui que na liberdade poética, liberdade de para criar, ela acrescentou mais coisas. A novela vai ao ar às 21 horas na Record TV e de vez em quando eu vejo, quando o capítulo está interessante eu vejo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Meu abraço, minha saudação especial, você que acompanha meus endereços na internet, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. O principal está sendo o YouTube, ok? Vai lá no canal no YouTube, inscreva-se, dê um like, compartilhe para nós aumentarmos nossa rede de amigos. Eu faço isso aqui com o maior prazer e não sou monetizado, ok? Então você pode ver a notícia tranquilamente. Eu quero passar opinião. A Constituição brasileira nos dá o direito de opinião. Comentário. Quero falar sobre a esquerdofrenia, que é a mesma de sempre. Esquerdofrenia é a doença da esquerda política. Eu fico vendo aí comentários em várias mídias de que a esquerda política doente que está aí no poder se posiciona do lado dos terroristas do Hamas. Ora, isso para mim não é novidade, não. Uma general dos Estados Unidos só reconhece isso agora? Será que eles não sabiam, não? Olha, se não soubessem, se lá nos Estados Unidos não soubessem, é porque tem um serviço de inteligência ineficaz e obsoleto. Meu Deus! Qualquer cabeça pensante e lúcida sabe há muito tempo do envolvimento desse esquerdofrenismo político-social com atos extremos, com radicalismos, com marxismo, comunismo, com guerrilhas, com falácias, com aborto, com ateísmo, com paternalismo, com aparelhamento do Estado, com fisiologismo. Qualquer pessoa sensata sabe disso. Quem vota nesse pessoal da esquerda doente dá o seu sim, o seu aval a esta plataforma nefasta e hipócrita. Ou seja, se apoia é porque é a favor também. Ou então é um alienado, hipócrita declarado. Pode ser um hipócrita declarado mesmo, um desinformado, um inconsequente, um doente da esquerda política, né? Eu não vejo novidade alguma quando dizem que essa facção que voltou ao poder no Brasil colocou uma pessoa seminua para sensualizar em campanha do Ministério da Saúde. Não vejo novidade nenhuma. Infelizmente, esse pessoal é assim. E não vai mudar.
pois têm a mente doutrinada e calcificada, petrificada pelo marxismo cultural social e suas vertentes. E essa gente tem muitas benesses com seus posicionamentos, pois há uma enorme rede de distribuição de dinheiro que os beneficia. É muita grana. Muitas bocas recebem o seu dinheirinho, há uma imprensa dependente dessas verbas, órgãos públicos e privados aparelhados por essas forças do atraso, idem. O que os sensatos e cristãos podem fazer? Você que é sensato, você que é cristão, moderado, rezar por eles e pedir que a mão de Deus haja com sua justiça plena. Só isso, porque esperar pelos homens eu não creio mais em parlamento, deputado, senador, militares. Não vejo nada de bom que se possa conseguir para amenizar a situação de confronto com essas forças esquerdofrênicas no Brasil. Mais regras para sexo frágil. Olha isso aqui. Olha, se já não bastassem tantas leis protetoras para o sexo feminino, agora querem criminalizar também o síndico por suposta violência doméstica que aconteça nas casas do seu condomínio. Pelo amor de Deus, hein? E enquanto isso, tem lei que levou a mulher a general. Nos Estados Unidos tem uma mulher que é general, né? A policial, a delegada, tem mulher na justiça, na política, mas ainda assim ela é tratada como sexo frágil por essas leis paralelas, anacrônicas, que ainda proliferam diariamente. Poxa, se a mulher pode fazer de tudo, né? Empoderada, pode ser general, pode ser presidente, pode ser ministra do Supremo, pode ser policial, delegada, e como é que ela é frágil, fragilizada? Como é que ela é frágil? É dúbia, né? Essa interpretação. De um lado é frágil, mas do outro pode ser general, pode ser presidente, juíza da mais alta corte, boxeadora, pugilista, jogadora de futebol. Aí vem, não, mas ela é frágil, até mentalmente ela é frágil, psicologicamente. É difícil de entender isso. Infelizmente eu não consigo entender, e não somente eu. Muita gente não consegue. Shalom Adonai. Amigos e amigas, vamos a atualidades aqui nos meus endereços telemáticos. Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 / endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Olha, são reflexões importantes. Eu aconselho você a ouvir e dar um gostei aí, né, para que a mensagem possa circular mais. Batismo. O batismo de João Batista não era um batismo de sacramento, era um batismo que simbolizava arrependimento dos pecados, batismo de penitência. Jesus não tinha pecado algum, mas aceitou receber aquele batismo de João Batista para demonstrar sua humildade, servir de exemplo. Já o batismo de sacramento que os católicos recebem atualmente é para perdoar o pecado original, que não é pecado de culpa. Existe uma carência da graça de Deus por causa do pecado de Adão e Eva, e o cristão recupera a graça de Deus, se torna filho de Deus novamente pelo batismo. Por isso se batizam logo as crianças. Os apóstolos disseram que receberam de Cristo a incumbência de batizar as crianças. Nome de Jesus. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico ou aramaico. Em inglês é Jesus. E em latim é Jesus. Olha, eu pesquisei no site
do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Canal no YouTube, onde ele responde as nossas dúvidas. Vai lá! Bate-papo. Passeando pela Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, tive uma conversa com um senhor que disse ser médico. Ele me disse que o segundo coração humano está na batata da perna, que nos possibilita andar, enquanto a segunda consciência está no intestino. Por isso devemos cuidar do que comemos. Tomar cuidado, com o que comemos. Deus. Somente Jesus é a verdade. Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tem o Pai, Abba, Pai, e Deus eterno, todo-poderoso, Senhor dos exércitos, e Elohim, El Shaddai, Yahvé. Tem o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. É um Deus só em três pessoas. Um mistério. Agora vamos falar sobre anticomunismo. Olha, gente, a igreja é anticomunista. A igreja católica é anticomunista. Ou seja, contra o sistema político socialista, marxista, ateu. Sabia que o comunismo é ateu? Uma bula do Papa Pio XII condena o marxismo e o comunismo. Enquanto isso, um padre foi chamado a um fórum justamente por falar contra o comunismo no Brasil. Meu Deus do céu, que é isso? Após sair ileso do caso, lógico que o padre ia sair ileso, o sacerdote disse que isso é a prova concreta de que o demônio existe, ser chamado a um fórum por falar contra o comunismo. E ele completou enfatizando que o diabo sempre perde, pois Jesus já o venceu na cruz e depois ressuscitando. Gente, nós temos que ficar sempre alerta. Liberdade. Nós ganhamos de Deus o livre-arbítrio, a consciência livre, a livre vontade, a liberdade para tomar decisões. Esse é um bem preciosíssimo, se bem utilizado. Olha, e é com a liberdade que nós também podemos nos condenar. Como nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, podemos deixar Deus de lado e perder a vida eterna. Não deixe Jesus de lado, senão você vai viver, depois dessa passagem temporária por aqui, vai viver com o demônio, hein? É a sua livre consciência agindo. Quero falar para vocês sobre esse assunto que também é importante. Textos dúbios. Textos dúbios. Quantas vezes eu li textos dúbios? Leis genéricas e subjetivas dão vazão a atos de pessoas apenas interessadas em dinheiro, que processam por qualquer coisa. Há quem queira, por exemplo, recriminar até quem não usa o número 24. É mesmo a banalização das leis, né? Ganhar dinheiro, quer processar para ganhar dinheiro porque o time não usa a camisa 24. Meu Deus do céu. Vamos falar de fêmea também? A mulher, na aparência, é o traje e a maquiagem que usa. Na aparência, hein? Pedido de perdão. Senhor, perdoe os viciados em certa televisão do mal que está levando muita gente para a tormenta eterna com seus valores anticristãos. Senhor, se possível, coloque a mão na cabeça dessas pessoas que vão para o inferno. Quero falar agora para vocês de outra coisa importante para a reflexão. Santa Clara. É uma reflexão de um clérigo católico sobre Santa Clara e outros temas, mas
o principal é Santa Clara. O cristão católico deve ouvir a palavra de Deus, deixar que ela aninhe-se no seu coração, receber a Sagrada Comunhão com a presença real de Cristo em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia, para robustecê-lo a fim de enfrentar a labuta de cada dia. A Igreja Católica, no dia 11 de agosto, recorda a memória de Santa Clara. Santa Clara de Assis foi uma santa que nasceu no século XII, que juntamente com São Francisco de Assis, criou esse universo religioso franciscano que até hoje encanta o mundo com a vivência, a expressão, o jeito de ser da família franciscana autêntica no seu carisma. Clara era uma jovem muito bonita, de família rica da época, no início da burguesia, do capitalismo, quando Deus chama Francisco de Assis. Ele renuncia à riqueza do pai a fim de viver a pobreza de Cristo. São Francisco encantou o mundo daquela época pela sua rústica pobreza. Santa Clara, sua amiga, fora tocada pelo poder do testemunho de Francisco. Olha como é bom o exemplo. E também quis entrar no mesmo segmento. Ela se criou numa família também igual a de Francisco, né? Família de posse. E ela passou então a projetar o ramo feminino franciscano. Tinha o ramo masculino com São Francisco, ela projetou, idealizou o ramo feminino franciscano. As irmãs Clarissas, elas são filhas que nos mosteiros vivem o carisma franciscano de maneira recolhida, bem recolhida e profunda. Clara e Francisco marcaram a sua época e contagiaram a história da Igreja nesses mais de 800 anos de existência dos dois santos. Até hoje as terras deles recebem peregrinos, romeiros, e lá a pessoa fica tocada pela simplicidade, pela paz que reina no ambiente franciscano, em muros, monumentos de Assis. Clara foi uma mulher de extrema vivência espiritual. Quando seu mosteiro em Assis foi ameaçado pelos sarracenos, que subiram os morros para destruir tudo que viam pela frente, ela com suas filhas, suas irmãs de congregação, como uma grande dama de Deus, saiu com o ostensório na mão, com a hóstia consagrada, e enfrentou os homens armados. Eles, ao verem a unção, a presença, a força, a luz de Santa Clara, bateram em retirada sem danificar o convento. Já no fim de sua vida, com enfermidade, sem poder ir à igreja, ela assistiu à Santa Missa através da parede do seu quarto, onde Deus a projetou como numa espécie de telão. Deus projetou a missa como se fosse um telão. E não existia isso, né? Por isso, Clara é tida como padroeira da televisão, pois na Idade Média teve a graça de poder ver projetada na parede do seu quarto, seu pobre quarto, a celebração eucarística. Ela levou para dentro do coração, juntamente com São Francisco, o evangelho puro de Jesus. E haja pureza. São Francisco abraçou o crucifixo com tanta ternura, abraçou a cruz de Cristo, que lhe valeram os estigmas de Nosso Senhor, as dores da paixão, como São Padre Pio também viveu com grande dor e com grande alegria. Usava hábitos velhos, rasgados, andava descalço e com a cabeça raspada a fim de tirar a vaidade dos cabelos. A vaidade, gente, se expressa também no cabelo. Clara tinha os cabelos lindos, dourados, grandes, e quando ela se converte ao ideal franciscano para fundar as Irmãs Clarissas,
vai até São Francisco e pede para que ele corte seus cabelos. E o santo cortou a esmo os cabelos de Clara, jogando tudo no chão. Já pensou? Para uma jovem, o que é isso? Uma jovem atual? Imagine. Depois, algumas pessoas apanharam e guardaram esses cabelos que ainda se encontram na basílica dela em Assis. Ela arrancou a vaidade. Ela arrancou a vaidade. Para seguir a Cristo, gente, é preciso despojar-se das vaidades. Daí, as irmãs clarissas têm um hábito muito bonito e pesado que revela a condição de esposas de Cristo. No dia dos votos perpétuos de uma irmã clarissa, ela entra vestida de noiva na celebração, é levada para trás do altar, atrás de uma cortina, e a superiora praticamente raspa sua cabeça e coloca o hábito das clarissas. Ela então volta para a igreja para fazer os seus votos, deita-se no chão, canta a ladainha e levanta-se dali como uma religiosa, desprovida de vaidade. E passa a vida toda no convento, nos caminhos da penitência, de jejum, de oração, de renúncia. É assim a vida do religioso autêntico. Olhar para São Francisco e Santa Clara é olhar para a pobreza, é ser convidado a seguir de maneira nua o Cristo nu, o Cristo sem nada, o Cristo da cruz. Os santos estão na glória de Deus intercedendo pela igreja aqui na terra. Ao mesmo tempo que Deus é tão grande que nós não conseguimos esgotar a sua conceituação com as palavras pobres que temos, ele é tão simples e humilde. Basta olharmos para a cruz e nos perguntarmos como é que Deus desce do céu, do alto, se encarna num corpo humano para viver o tormento da paixão. É mistério, gente. É o mistério da kenosis, do rebaixamento de Deus à nossa condição humana. Cristo Jesus, em sua pessoa e seus ensinamentos, fascina os nossos corações e continua a tocar o coração de muitos jovens mundo afora. Quantos jovens, moças e rapazes, deixam tudo para seguir radicalmente a Cristo, se tornam apaixonados pelo Senhor. O religioso deixa o dinheiro, o bom emprego, as pessoas, o calor da família, a fim de arriscar a vida na pobreza. Renuncia-se a tudo. O coração é invadido por uma paz extraordinária após essa renúncia. Uma cama pobre, o oratório simples. Foi o local onde Clara passou e terminou a sua vida. Era uma jovem muito bonita e elegante, de família rica, que abraçou a pobreza de Cristo e contagiou o mundo com seu exemplo. A vida dos santos é uma das riquezas da Igreja Católica Apostólica Romana. O ser humano tem muitas vaidades, muitos apegos, e os santos franciscanos, que é o mote desse vídeo, dizem para nós, melhor dizendo, que a beleza da vida é a sua configuração ao Cristo casto, pobre e obediente. O que vamos levar desse mundo? O que aprendemos da vaidade? Nada. Quantas pessoas gastaram a sua juventude na vaidade, na fama, no sucesso, e terminaram às vezes solitariamente, sem ninguém por perto. Tem muitos casos, hein? A vida é muito ingrata para com os pagãos, pois eles sofrem muito. Quantos personagens das décadas de 1960 e 70 que fizeram tanto sucesso com música e morreram asfixiados na maconha, nas drogas, pois perderam o sentido da vida ao se tornarem tão importantes. Ninguém é importante neste mundo, só Deus é importante. Só Cristo é importante.
E nós devemos participar desta beleza de Deus, nos configurando a Ele. E isto não é somente para freira, para padre, não. Há, por exemplo, o casal São Luís e Santa Zélia, pais de Teresinha do Menino Jesus, casal que foi canonizado. Luís e Zélia criaram as filhas com amor e dedicação. Ela foi profundamente mergulhada no mistério de Deus e ensinava as filhas a viver na graça de Deus, tanto que quatro ingressaram na vida religiosa como freiras. Teresinha já começou a viver a santidade na pequena infância. Deus mostrou o céu para ela aos 4 anos de idade, na sua oração infantil. Depois da experiência, ela correu ao quarto da mãe, que estava gravemente enferma no leito de morte, e disse: mamãe, eu pedi a Jesus para que a senhora morra logo. A mãe perguntou: filha, por que falas isso para a mamãe? E a criança respondeu: porque ele me mostrou o céu, que é muito bonito e bom, e eu não quero te ver mais sofrendo. E a mãe logo depois faleceu. Irmãos e irmãs, os santos tiveram essas graças especiais. Santa Zélia e São Luís são santos. Luís ficou viúvo e cuidou das filhas com tanto amor, oração e respeito que elas adoravam o pai. Teresinha morreu aos 24 anos com tuberculose depois de viver 7 anos no convento, exalando santidade. No dia do seu falecimento, o convento foi tomado por um cheiro de perfume de rosas, de onde veio o costume da novena das rosas de Santa Teresinha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Que Deus abençoe a todos.